Fala turma, beleza com vocês? Galo sem pano de volta. E hoje eu prometi esse vídeo desde que eu criei o canal. E hoje a gente vai fazer um vídeo falando do elenco do Galo. Vamos fazer uma tier list do elenco do Galo, falando de quem tem que sair, quem tem que ficar, quem tem que ser emprestado. E você que tá aí do outro lado da tela vai me ajudar a fazer essa tier list. Aí aqui embaixo nos comentários você vai dar sua opinião também. Você vai falar assim, ah não, esse jogador aqui, Matheus, eu discordo, eu acho que ele pode compor elenco. Ah, esse jogador aqui eu acho que tem que ir embora. E assim a gente vai juntos fazer uma tier list então, falando desse elenco do Galo, né? Quem tem que ficar, quem tem que sair. Vamos começar então. E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você que tá do outro lado da tela, ajuda o canal, né? Inscreve no canal, gente. Inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Assina o sininho das notificações, é importante também. Porque você ativando o sininho das notificações, toda vez que tiver um vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube. Então, dá uma força aí, né? Então, vambora. Vamos fazer essa tier list? Bora então. Vou começar a nossa tier list pelo Alexander. Vamos lá então. Alexander. Olha, o Alexander, pra mim, foi uma grande contratação do Galo ano passado, esse ano, na verdade, né? A gente tá no final do ano, então a gente já começa a falar ano passado, não sei. Cara, pra mim o Alexander tem que ficar, né? Isso aí não precisa nem discutir. E é um jogador que, pra mim, vai ser muito importante pra 2025, tá? Eu acho o Alexander um jogador muito importante pra 2025. Eu vejo potencial nele pra ser titular. Eu vejo muito potencial. É um jogador com a bola nos pés ótimo, muito bom. E tem, assim, uma facilidade pra sair jogando. Só que esse ano a gente viu que ele tem uma dificuldade também de marcar, né? Ele foi muito mal na marcação em alguns jogos. E assim, esse foi o aquém dele esse ano. Mas assim, o Alexander pra mim é um jogador importantíssimo para ano que vem. Importantíssimo para esse elenco. E ele é recém-chegado. Então por isso, eu vou colocar aqui o Alexander em compor elenco. Ah, Matheus, mas você falou tudo isso aí, você vai colocar ele como compor elenco, por quê? Olha, vocês vão ver, eu penso grande. Eu penso grande. Ah, e esse vídeo aqui eu vou tentar, ao máximo possível, usar a racionalidade, né? Mas, assim, eu também não vou deixar a ambição de lado. Qual que é o meu objetivo em 2026 como torcedor, quando eu fiz esse canal? Ajudar, de alguma forma, comunicar com vocês, pra gente fazer uma mobilização, pra fazer o Atlético mais forte brigar por títulos. Ano que vem, meu grande objetivo como torcedor é que o Atlético brigue pelo título do Campeonato Brasileiro. Então eu quero que o Atlético tenha um grande elenco. Por isso, eu vou colocar o Alexander como compor elenco. Quando eu nem falei as categorias, né? Tem titular, né, que é peça-chave, titular absoluto. Compor elenco, vai ter poucos aqui, tá? Vai ter poucos. Se tiver 2 ou 3 é muito. 2 ou 3 é muito. Compor elenco, não necessariamente o compor elenco aqui é sobre o jogador ser só reserva, não. Pode ser titular ao longo da temporada, mas pensando com ambição, como eu penso, né? Eu quero ver um Galo ano que vem muito forte. Por isso eu vou colocar o Alexander aqui como compor elenco. Moeda de troca, né? Um jogador que pode ajudar o Atlético a esvaziar essa folha salarial para trazer outros nomes, ou até uma moeda de troca para outro jogador de um time grande de futebol brasileiro, enfim. Empréstimo, aquele jogador precisa de uma rodagem, e tchau e benção, né? Jogador que não tem nem conversa, tem que zarpar fora. Então o Alexander eu vou colocar nessa categoria compor elenco, com grande potencial de ser titular durante a temporada. Mas, por essa questão, ao meu ver, de ele melhorar também a condição física, ele também precisa melhorar a situação da marcação, eu vou colocar o Alexander como compor elenco, tá? Pensando grande, né? Mas vocês vão ver aqui também. Eu vou tentar ao máximo também não colocar muitos jogadores também no tchau e benção, porque a gente tem que pensar com racionalidade. A temporada vai começar em janeiro. Se eu colocar aqui 20 nomes no tchau e benção, que é a nossa vontade, eu não tô pensando com racionalidade, porque o Atlético precisa fazer uma reformulação, mas com cuidado, porque o campeonato já começa mês que vem, né? O Campeonato Brasileiro, que é a minha grande meta, a meta também eu acho que tem que ser do clube, então a gente tem que pensar com racionalidade. Se você trocar todo mundo, é complicado você contratar 20 jogadores de uma vez de qualidade. E outra coisa também, a questão da rescisão de contrato, tudo isso pesa. Então, vamos lá, Alexander, compor elenco, coloquei ele aqui. Próximo jogador da lista, Júnior Alonso. Cara, aqui o Júnior Alonso, eu vou colocar ele no tchau e benção. Tchau e benção, obrigado por tudo. O Júnior Alonso, ao meu ver, é muito difícil ele ser um jogador... Não, eu vou mudar, eu vou colocar ele no moeda de troca. Não, Matheus, mas como assim? É difícil você trocar o Júnior Alonso em outro jogador, mas é igual eu disse. Essa categoria, moeda de troca, não é necessariamente eu trocar por outro jogador. É uma chance que o Atlético tem de ganhar um dinheirinho em cima desse jogador. Então por isso eu vou colocar o Júnior Alonso como moeda de troca. Eu acho um zagueiro que foi muito importante na história do Galo, já deixou seu nome, mas hoje em dia, gente, não dá, né? Não dá. Um jogador que, assim, se ficasse, ao meu ver, ele tinha que compor elenco como segundo reserva do lado esquerdo, né? Ou seja, tem que ter um titular, tem que ter um jogador zagueiro reserva e depois que vem o Júnior Alonso, ao meu ver. Então o Júnior Alonso eu vou colocar aqui como moeda de troca, porque pelo nome, né? Eu acho que o Júnior Alonso pode render sim frutos ao Galo, né, em questão de financeiramente. Até se ele sair, né, de graça, né, como o Atlético já deu aos seus empresários o aval para procurar outros clubes, só ele saindo já vai aliviar essa folha salarial. Por que eu não vou colocar ele tchau imenso também? Por respeito, tá? O Júnior Alonso, por mais que ele seja um zagueiro hoje, ao meu ver, que caiu muito tecnicamente, eu tenho respeito por ele. Um zagueiro que marcou em 2021, né? Mas hoje em dia não dá, gente. Vamos pensar grande, né? Então o Júnior Alonso não dá pra continuar ano que vem.
Então, assim, vamos lá. Nas 5 categorias que eu coloquei aqui, vocês vão ver que só duas vai ser para continuar no elenco que vem. As outras 3 é para zarpar fora desse time do Galo, beleza? Então tá aí, então. O terceiro jogador da lista é o Guilherme Arana. E o Guilherme Arana, eu vou colocar ele como compor elenco. O Guilherme Arana, pra mim, ele é um ótimo lateral esquerdo a nível do futebol brasileiro. Ele já foi o melhor, hoje ele não é mais. Hoje tem o Piquerez, hoje tem até o próprio Kaique do Cruzeiro, que ao meu ver, hoje é superior. Tem outros nomes na lateral esquerda, como o Vinha, até o Vinha do Flamengo que não tá jogando com frequência. Outros jogadores, o Alexandro, né? O Ayrton Lucas do nível ali dele, até o próprio Juninho Capixaba, que o Atlético tá trazendo, pode fazer uma briga boa com o Arana. Então, por isso, eu vou colocar o Arana como compor elenco, porque eu acho que ele tem que continuar, né? Apesar que o salário do Arana, meus amigos, é gigantesco, tá? O jogador, quando ganha título, o salário dele só vai aumentando, ele vai pedindo reajuste. Então, o salário do Arana, meus amigos, é gigantesco. Até por isso também, o Atlético vai ter muita dificuldade de achar outro clube para ele aqui no futebol brasileiro que vai arcar com esse salário, né? Assim, é um grande lateral esquerdo e também eu acho que pode render num time organizado. Então eu vou colocar ele como compor elenco, só que ele precisa urgente, gente. Ele precisa urgente de um cara que coloque sombra nele, né? Ou que um cara que vai ser titular, coloque no banco de reservas. Ou o Juninho Capixaba, ou o meu sonho, que é o Renan Lodge, que tá sem clube agora, entendeu? A gente tem que pensar grande. Vocês vão ver que eu vou fazer essa tier list, né? Tentando usar a racionalidade, mas também sendo ambicioso, né? Então, assim, o Arana pra mim é compor elenco hoje. Ele não é um jogador que tem vaga cativa no time titular, até porque o 2025 dele foi muito fraco. Mas, ao meu ver, o Arana é um jogador para compor elenco sim, e com potencial de ser titular, como o Alexander. Basta ele querer, basta ele fazer uma boa pré-temporada, né? E o São Paulo gosta dele, mas, ao meu ver, ele precisa, sim, de uma sombra ali na lateral esquerda. Pra até, assim, né, o jogador não ficar acomodado, gente. O Guilherme Arana tá aí no Galo desde 2020, e praticamente só um ano lá, né? Teve a época do Dodô, né? E, por incrível que pareça, foi um ano que a gente ganhou o título, né? Brasileiro. Então, ao meu ver, o Guilherme Arana precisa de um concorrente, né? Ele precisa de um cara ali pra colocar uma sombra nele. Então, o Guilherme Arana compra ele. O próximo jogador que a gente tem aqui, cara, Gabriel Átila, né? Gabriel Átila, que é o goleirão nosso aqui, o quarto jogador. E o Gabriel Átila, né? Eu vou colocar ele, cara. A gente tem 4 goleiros, né? Tem o Gabriel Átila, depois tem o Gabriel Delfim, que é o reserva, o primeiro reserva, depois tem o Everton titular, e depois tem o Robert, se eu não me engano, né? Cara, eu vou colocar aqui o Gabriel Átila como compor elenco. Compor elenco, porque eu acho que o Gabriel Átila, ele não vai ter chances nesse time do Galo. O Everton é muito titular. E também o reserva dele, né? O Gabriel Delfim também é um jogador que é hoje muito ganhou essa vaga, né? Como reserva do Everton, mas eu vou colocar ele como compor elenco. Vai que, por exemplo, o Everton se lesiona ou fica suspenso, pra ele ser o goleiro ali, né? O terceiro ali, reserva, né? Tá ótimo, terceiro reserva, não, segundo reserva, tá ótimo pra mim, compor elenco, tá bom? Não tem muito o que falar dele, não. Bernard, gente, Bernard, vamos lá. Bernard tem um salário altíssimo, Bernard performou muito pouco desde que chegou, mas melhorou nos últimos tempos. É o Bernard que a gente conheceu em 2013? Não, tá muito longe de ser aquele Bernard. É um Bernard que pode entregar ao esse elenco? Pode, ao meu ver, pode. É um Bernard que pode ser titular? Não, ao meu ver, o Bernard não tem capacidade hoje de ser titular de um time que vai brigar lá em cima, tá? Eu acho um jogador bom, eu acho o Bernard muito bom de bola, né? Eu acho o Bernard, sim, ele tem a sua importância, mas eu não vejo o Bernard assumindo a titularidade desse time do Atlético, pensando no Galo forte, brigando lá em cima. Não é um Bernard que vai assumir a camisa 10, né? Então eu vou colocar o Bernard como compor elenco, né? É um jogador também que pode ser uma moeda de troca, tá? Dependendo das propostas, eu também não faria tanto esforço para segurar o Bernard, né? Se a proposta for vantajosa ao clube, né? Não adianta chegar aqui com 2 pão de queijo, um Guaraná na Antártica, não dá, né, gente? Né? Um mineirinho quente e um pão presunto. Então vamos assim, valorizar o ativo que o atleta tem. Então o Bernard, ao meu ver, recebe um salário alto para performar pouco. Até hoje ele performou pouco no Galo. Mas eu acho que ano que vem ele pode sim compor esse elenco, ser um bom reserva. E o Atlético, gente, se eu tô com esse discurso de que o Atlético precisa brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Vocês não vão ver aqui eu falando de G4, porque pra mim o Atlético é gigante, tem que brigar lá em cima. O Bernard, então, pra mim é uma peça que pode sim ser um bom reserva, cara. Um bom reserva, por mais que tenha um salário alto, mas o campeonato é grande, tem muitas competições, então o Bernard, numa Copa Sul-Americana, pode entrar, pode rodar esse elenco, né? Então o Bernard, pra mim, fica, compor elenco. Biel, não vou nem ficar conversando muito sobre ele, pra mim é tchau e benção, não tinha nem ter vindo. Tem jogadores aí, gente, que a gente tem que parar, né? É o barato sai caro. Biel é muito ruim, gente, muito ruim. Ele nunca jogou no Bahia, ele nunca jogou no Fluminense, ele até mudou a alcunha do nome dele, né? Chamava ele, se eu não me engano, era Gabriel Teixeira, não sei, posso estar equivocado. Mas tinha eles não chamavam ele de Biel, né? Começou a chamar porque ele é um jogador que não performou no Fluminense, no Bahia, foi comprado pelo Sport, uma loucura que o Sport fez, comprou o Biel e também nem jogou lá. Então Biel, gente, pelo amor de Deus, quando ele veio, o Atlético tomar uma traulitada do Palmeiras de 3-2, né? Foi uma traulitada, 3-2, mas porque o Hulk salvou aquele jogo. O Palmeiras dominou o Atlético. E aí, gente, foi uma das piores exibições do Galo na temporada. O Paulo Brax foi lá e, né, contratou o Biel logo em seguida, né? Meio que pra enxugar um gelo, achando que a torcida ia cair. Alguns caíram, mas eu nunca fui a favor de um jogador tão ruim como o Biel. O Biel é aquele atacante, cara, que não serve pra nada. Ele é um atacante que corre, né? Cisca, e não arruma nada. Ele não é um jogador que você pegar os números dele, tem gols, né? Não é um jogador, um atacante efetivo, e atacante tem que ser efetivo, gente, né?
Tem que saber, hoje em dia, futebol moderno, tem que saber também ajudar lá na marcação? Tem, mas o cara tem que ser efetivo. O Biel é muito ruim, gente, muito ruim. E custou caro, né? Jogador desse aí, se você tem no elenco, cara, uma hora você vai ter que colocar ele. E ele vai custar caro. Assim como o Biel custou caro o Atlético, né? Ele errou gols feitos na final do Sul-Americana, errou o pênalti, e aí o Atlético tomou, né? Tomou naquele lugarzinho lá, né? E aí, assim, um prejuízo gigantesco, né? Agora o Atlético, no meio do empréstimo dele, vai tentar um outro time para emprestar, porque o Sport não vai querer aceitar o Biel de volta, né? O Sport tá doido pra se livrar. Então, assim, gente, esse ano 2026 o Atlético tem que errar menos, né? Parar com essas burrices de trazer jogador nesse nível. Porque você falar assim, mas a gente não tem dinheiro, mão barata sai caro. Você acha que o Biel entregou alguma coisa positiva pro Galo? E fez um outro jogo ali bom, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? A gente não pode ter Biel no elenco do Galo ano que vem. Biel, pra mim, é jogador de time de Série B. De Série B, sério mesmo. Ou que briga pra não cair, né? É muito ruim, é muito fraco, ele só assiste, ele não faz gol, né? Ele não dá muitas assistências. Então, é um jogador fraco. Pra mim, tchau e benção, não tem nem o que conversar mais. Depois, gente, a gente tem o nosso Cadu. Meu Deus do céu, ruim demais também. Nossa senhora. Aqui é tchau e benção. O Cadu, gente, ele já foi emprestado, se eu não me engano. Ele não tem muita oportunidade no Galo, desde que ele estreou. Só em 2023 ou 24, acho que foi 24. E assim, eu tenho um grupo no WhatsApp com alguns amigos, atleticanos, cruzeirenses, até corintiano tem no grupo. E, cara, até viralizou, o pessoal fica rindo muito, que na época eu fiz um áudio naquele jogo do Atlético Flamengo, não sei se vocês vão lembrar, que o Flamengo ganhou de goleada aqui do Galo, Brasileirão do ano passado. Fiquei bravo demais com esse Cadu, gente, que jogador fraco, que jogador ruim. Então, assim, eu não vou nem ficar falando muito, pra mim não serve nada como moeda de troca, ninguém vai querer esse cara, né? Assim, uma moeda de troca, vamos lá no Fluminense tentar tirar, por exemplo, o Luciano Acosta, né? Uma suposição, gente. Aí vamos oferecer o Cadu, o Fluminense vai rir da cara do Atlético, então não serve como moeda de troca, empréstimo também, gente. Empréstimo, ao meu ver, um empréstimo ele tem que ser com qual finalidade? Você emprestar o jogador para dar rodagem para ele, um jogador novo, que você sabe que tem um potencial sim de melhorar e voltar pro Galo. Um exemplo, Marcos Rocha. Marcos Rocha, em 2012, foi emprestado ao 2011, emprestado ao América, ganhou rodagem, foi bem, voltou pro Galo, foi, né? Então, Cadu, eu não vejo esse potencial. Também só emprestaria se não tivesse outro time, se não tivesse como rescindir, se ficasse muito caro, e se nenhum clube demonstrasse interesse, né, de comprar. Eu acho difícil comprar. Por isso que o Atlético, às vezes, vive emprestando ele e outros caras nessa lista. Mas eu vou colocar aqui um tchau e benção pro Atlético, se tiver uma oportunidade, se ficar assim barato, né, essa rescisão, velho, faz rescisão com esse cara, velho. Muito fraco, né, pensando grande, não é um jogador pro Atlético, gente, beleza? Esse aqui, precisa falar alguma coisa, gente? Tchau e benção também, ruim demais da conta. Caio Paulista, não vai ficar, esse aí, graças a Deus, é certo que não fica, né? Vai voltar pro Palmeiras, Palmeiras vai mandar ele embora. Não é jogador pra Palmeiras, não é jogador pra Atlético, não é jogador pra time grande, né? Foi muito bem no São Paulo, na Copa do Brasil, quando São Paulo ganhou a Copa do Brasil, né? Depois teve aquela disputa entre São Paulo e Palmeiras, ele preferiu jogar no Palmeiras, né? O Palmeiras meio que, o pessoal fala que deu um chapéu no São Paulo, mas o São Paulo foi, eu acho que o chapéu mais gostoso que tomou, né? São Paulo, sim, se livrou de uma barca grande. O Atlético foi lá esse ano e, né, trocou ele pelo Bruno Fux. Eu sou um cara que não gosta do Bruno Fux, acho um zagueiro fraco, né? Tem uma boa saída de bola ali e tudo, mas na marcação que eu interesso o zagueiro, fraco. Mas livrou do Bruno Fux, né? Graças a Deus ganhou um dinheirinho, mas o Caio Paulista não dá, né, gente? Fraco, vai voltar para Palmeiras. O Atlético precisa sim contratar um lateral esquerdo no lugar dele. Se Deus quiser, vai sim reforçar o Juninho Capixaba, vai manter o Arana, pra gente ter uma lateral esquerda muito forte para ano que vem. Agora, Caio Paulista não dá, né, gente? Não vou ficar falando muito desses jogadores assim, não, gente. Fraco. Depois aqui, ó, a gente tem o nosso querido Caio Maia. Eu vou colocar o Caio Maia no empréstimo. Matheus, mas por quê? Não é o mesmo caso do Cadu? Eu não acho Caio Maia no mesmo caso do Cadu, por quê? O Caio Maia, pra mim, machucou muito ano passado. Ele já foi bem na base. Então eu vou esperar um pouco, né? Pra tirar a conclusão. Não vou ficar falando muito dele. Eu conheço pouco do jogador. Sei que ele foi até um pouco bem na base. Mas ano passado machucou demais. Não vai ter oportunidade no elenco do Galo. Ao meu ver, ano que vem, se o Atlético vir forte, né? Tomara que venha, porque a gente tá mais esperançoso do que crendo mesmo que vai vir forte. Mas eu vou colocar o Caio Maia como empréstimo. Depois a gente tem o. Então, assim, Caio Maia, isso aí. Não vou ficar estendendo demais, não. Coelho, pra mim, compõe elenco. Mas o Coelho foi bem demais esse ano. Cara, eu gosto do Coelho, tá? Gosto do Coelho, eu acho um jogador importante para esse elenco do Galo. Foi muito bem ano passado, esse ano, né? Depois machucou. Pra mim é um exemplo de atleta, porque a lesão dele foi muito grave. Ele continuou levando a sério, né? A recuperação da lesão dele, conseguiu voltar ainda no último jogo do ano, foi incrível. Então, um jogador muito forte fisicamente, acho que é importante ter esse tipo de jogador. Um jogador que se entrega alguns números, né? E no Atlético Paranaense nem tanto, mas no Galo ele melhorou muito esses números dele. Foi muito importante nesse time do Galo. Então, assim, eu acho o Coelho muito importante, tá? Agora, ser titular, eu não coloco ele lá como titular, não. Eu acho o Coelho um bom, talvez reserva, com potencial de ser titular ano que vem. Mas eu não vou colocar ele como titular, não, tá? Eu acho que vai ser uma briga boa entre ele e o Dudu. Eu acho que o Atlético, ponto esquerdo, não precisa, né? Se não vai ser muita contratação, acho que ponto esquerdo até tá bem, Dudu e Coelho, vai ali brigar os dois e vão ver quem vai ser titular. Eu não acho que Dudu e Coelho tem que ser os dois titulares. Eu acho que tem que ter uma briga. Por isso que eu tô falando. O Atlético no lado esquerdo, se trazer um lateral esquerdo, reserva, ou até titular, pra brigar ali com o Arana, e ter ali nas pontas o Dudu e o Coelho, tá ótimo. O Atlético no lado esquerdo tá forte. Então, assim, né? Não tem que ficar esquentando muito a cabeça com esse lado esquerdo, não. Caso contrate aí um lateral esquerdo, como tá tentando trazer o Juninho Capixaba. Então, o Coelho pra mim é isso, tá? Bom jogador, tem potencial de ser titular, mas vou deixar ele compor elenco. É um jogador importante, tá? Muito importante. Né? Compor elenco ali, vocês já viram no vídeo, né? Que é, pra mim, essa questão de disputa de posição. É disputa, gente. O Atlético se tem disputa de posição. Você vai lá no Flamengo, velho, não tem jogador titular, não. Tirando a Arrascaeta, né?
Até o Jorginho, se bobear, e tem ali a disputa de posição. É muito, muito cara bom, cara. Não tô comparando o Atlético e Flamengo hoje, que é difícil, né, em questão de poderio financeiro. Mas o Atlético precisa trazer jogadores para ser sombra, para disputar a posição. Então aí eu vou colocar o Coelho, incorporar elenco para disputar essa posição, desse lado esquerdo. Depois a gente tem o nosso querido Gabriel Delfim, vou colocar aqui como por elenco, né, já disse dele. Eu acho que é um jogador que vai ser o reserva principal ali, depois do com o Everson. Então vou deixar ele aqui, beleza? A gente tem também aqui o nosso... o Dudu, já falei dele, né? Quando eu falei do Coelho, eu falei do Dudu. Pra mim é um jogador que foi muito... O do Coelho foi muito bem, né? Antes da lesão, foi o principal jogador talvez do Galo na temporada, né? Antes da lesão, depois o Dudu ganhando espaço, né? Depois daquela palhaçada que ele teve que cumprir a suspensão no Brasileiro, foi ganhando espaço, foi crescendo e acabou ano muito bem. Então pra mim o Dudu, eu só não vou colocar ele como titular, cara, porque pra mim é um grande jogador, tem lenha ainda pra queimar, porque eu quero que ele dispute posição com o Coelho, porque o Coelho foi muito bem. Eu acho que essa disputa vai ser sensacional, Dudu e Coelho, gente. Vai ser uma disputa incrível, porque o Atlético nesse lado, talvez é o lado que nem precisa esquentar a cabeça, né? Tá muito bem servido, e é isso. Dudu e Coelho, muito bem, o Galo. Então, assim, não vamos esquentar muito a cabeça não, tá? Dudu e Coelho ali, disputar a posição, e é isso. O Everson, pra mim, não sei se vai ser o único, tá? Mas aqui, titular, né? Não tem muita discussão, não. O Everson é sensacional, que goleiro, né, gente? Pra mim é o melhor goleiro do Brasil, já tô falando isso já tem um tempão. Pra mim ele é muito, muito, muito seguro, né? Sabe sair jogando com os pés, pega pra caramba, salvou o Galo em vários jogos. O Everson não vou ficar nem estendendo demais não, titular absoluto, peça chave pro Galo que vem, né? Que fiquei até com dó dele esse ano, porque ele salvou várias vezes o Galo em disputa de pênaltis, né? Contra o Lanús não conseguiu porque os caras foram incompetentes. Mas ele fez a parte dele, então o Everson tá aí, titular absoluto, não tem nem que negociar. Já vi gente falando de Bahia, né? Depois, né, parece que o Grupo City lá vai trazer goleiro, um goleiro mais jovem. Mas qualquer outro clube que vem aqui, gente, tem que negociar Everson não. Everson goleiraço, um pulo de goleiro, pra mim tinha que ir pra Copa, né? Pegador de pênaltis também. O pessoal fala do Hugo, né? Vai pra Copa porque ele é pegador de pênaltis. Beleza, é um goleiro mesmo que pega muito pênalti. Mas e o Everson? O Everson tem, assim, pega pênalti, sabe jogar com os pés, salva o Galo, enfim, goleiraço, titular absoluto do Galo que vem. Até não tem esquenta a cabeça com titular hora nenhuma, tá? Hora nenhuma na posição de goleiro, hora nenhuma. Tá bem servido no gol. Talvez a única posição que o Galo tá muito bem servido é no gol. E talvez na ponta esquerda, né? Se o Dudu e o Coelho manter esse nível aí, que foi em 2025. Pra mim, o Atlético, nessas posições, tá bem demais. Fausto Vera, né? Eu gravei esse vídeo muito tarde, graças a Deus, já foi embora. Vou colocar como ele foi emprestado, né? Então, vamos fazer jus, né? Empréstimo. Pra mim era tchau e benção. Mas como ele foi emprestado, vamos colocar ali no empréstimo, né? Fausto Vera, empréstimo. Não vamos falar muito, não. O Atlético conseguiu emprestar pro River Plate, gente, com opção de compra, hein? O Atlético deu sorte ainda, né? Porque é muito ruim, gente. Fausto Vera já era assim encostado lá no Corinthians, o Atlético foi lá e custou se livrar desse cara. Custou. Tentou na outra janela, não conseguiu e nessa agora conseguiu com o River fazer na barca, né? E eu vi gente ainda querendo a barca que o River montou. Ô, gente, pensa comigo, o River Plate fez uma barca lá de tantos nomes. Dentre eles o Nath Fernandes, né? E aí eu vi gente querendo alguns dessa barca, inclusive o Nath. O Nath quando saiu, máximo respeitar, mas não dá, né, gente? O jogador quando ele saiu, que já tá sendo questionado, imagina 2025, com a idade que tá, né? Com a intensidade que ele tem hoje. Então, assim, se ele, o Galhardo tá fazendo a barca lá, e aí, nessa informação, ele tá trazendo o Fausto Vera. Então, pensa, se ele tá tirando aquela barca do River Plate e colocando o Fausto Vera, é que os jogadores que estavam lá no River Plate têm um nível técnico ainda mais baixo, sabe? Então, assim, Fausto Vera, gente, fraquíssimo. E a barca que o River Plate tá fazendo, ninguém tem capacidade de jogar no Galo hoje não, tá? Pelo amor de Deus, não vem falar, o Atlético tem que trazer Nath Fernandes, o Atlético tem que trazer... Não, ninguém. Jogador, assim, eu vi lá aquele Fabrício Bustos, horroroso também, lateral, nota 5, 6, fraco, a gente já tem um Sarabia aqui, que é isso, né? Se for elas por elas, continua com o Sarabia, enfim. Vou continuar o vídeo agora, então, falando do Alan Franco, né? Alan Franco foi bem esse ano, tá? Mas eu já falei, vou tornar a repetir, o Alan Franco é um bom jogador. Quando ele foi emprestado ao Talleres, eu queria que ele voltasse ao Galo, né? Pra mim é um bom jogador, foi bem 2020, foi bem 2021, quando teve oportunidade. Mas é um jogador que, ao meu ver, ele não pode ser titular do Galo. Não pode, gente. Ah, mas ele é titular do Equador, da seleção forte do Equador. Beleza. Mas eu penso grande, gente. Eu penso grande. Pra mim, o Alan Franco pode ser titular em eventuais jogos? Pode. Mas titular absoluto, não. Então por isso eu vou colocar como por exemplo. Pra mim é um jogador importante. Pra mim é um jogador que tem que continuar aqui vem. Mas pra mim não é um jogador de ser titular do Galo com toda certeza, não. Pra mim o Atlético tem que trazer um segundo volante ali. Tem que trazer 2 primeiros volantes, né, no mínimo. Trazer mais um segundo volante e ele disputar a posição ali entre os volantes, né? Ah, se precisar, joga ali com o primeiro volante, quebrando galho, né? Porque esse ano ele foi mais quebrador de galho que tudo, Severino, né? Jogou até de ponta direito, né? Quando ele joga lá na seleção do Equador, na ala direita. Então, pra mim, o Alan Franco é um jogador que tem que continuar no Galo, assim, importantíssimo, Coringa, joga em várias posições, mas pra mim, titular ali junto com o Everson ali, não dá, né? Pra mim, é um jogador que tem que disputar a posição. E aí, gente, vamos falar agora do Hulk, né? O Hulk, vamos deixar por último, já vamos falar dele. Ah, vamos falar dele, não tem conversinha enfiada aqui não, vamos falar dele já. Pra mim, o Hulk, ó, como por exemplo, não, Matheus, você não vai mandar o Hulk embora não? Claro que não, gente. O Hulk é ídolo da torcida do Atlético. O Hulk pra mim, hoje, talvez o maior jogador da história do Atlético. Se não for o maior, tá entre os 3. É difícil falar isso, né? Fazer assim uma lista, mas tá entre os 3 maiores. O que esse cara já fez pelo Galo é uma coisa que eu nunca vi, né? Nunca vi.
Então, assim, tem que ter respeito pelo cara. O cara entregou demais, entrega ainda, ajuda muito na bola parada. Caiu sim, assim como o Atlético caiu em 2025. Mas tem tanto bagre nesse elenco do Galo, gente. Tem tanto bagre, vocês estão querendo fazer do Hulk. E outra coisa, o Hulk recebe um salário ganho? Recebe, igual o Arana. Mas, gente, pensa comigo. Eu penso o seguinte, o Hulk hoje é um jogador incontestável para continuar no Galo? Não, não é incontestável. Mas é o seguinte, pra mim o Hulk só tem que sair depois que todos esses bagres que tá no Galo sair. A gente não tem que começar a reformulação tirando o Hulk primeiro pra depois vir bagre igual o Biel, Caio Paulista, entendeu? Não, o Hulk tem que, se for pra sair, né? Porque eu não quero, mas se for pra sair, primeiro manda os bagres embora, depois a gente vê, né? Ah, é pra abrir uma folha salarial pra montar um time mais forte, beleza. Mas eu acho que o Hulk, cara, num time forte, ele ainda vai entregar muita coisa. O cara se cuida, o cara, numa temporada fraca dele, fez esse tanto de gol que fez. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos respeitar mais o Hulk, o cara joga bola pra caralho, velho. Né? Então, pra mim, assim, recebe um salário alto? Recebe. Eu respeito muita gente que fala também que ele já encerrou o ciclo, beleza. Mas, ao meu ver, ele tem ainda mais pelo menos um ano ainda pra queimar, né? Cumprir esse contrato, gente. Deixa pelo menos o cara cumprir o contrato do Galo, né? Vamos ter respeito. Eu gosto muito do Hulk, velho. Então, assim, tem tanto bagre nesse time do Galo que, assim, pra mim ele não é o maior problema, tá? Eu acho que num time forte, né? Ele pode, sim, ser um jogador pro segundo tempo, pegar uma defesa ali mais cansada, né? Isso é importante. Até ser titular, gente. Até ser titular. Um time ali montadinho. Por que o Hulk não pode ser titular? O cara é acima da média no futebol brasileiro, né? Quando voltou a parada do Mundial, todo mundo fala, não, o Hulk é sensacional, fez aqui gol olímpico contra o Bahia, todo mundo esquece disso, né? Acabou o ano mal? Acabou, né? Como a maioria desse elenco acabou, gente. Então, assim, pra mim, ele hoje é indiscutível ficar nesse elenco? Não, não é. Mas eu gostaria que ele cumprisse contrato no Galo. Se esse 2026 for o último, que os caras que comandam esse time, né, o Atlético, Paulo Braga e principalmente os mais em cima, que tem a bala na agulha, montar um time forte pro Hulk se despedir com títulos, gente. Né? Então, assim, eu penso assim que o Hulk pode ser, assim, importantíssimo no ano que vem. Titular, ele já perdeu pra mim essa vaga cativa aqui do lado do Everson. Pra mim ele perdeu. Ele não é mais, assim, igual a gente falava, Hulk mais 10. Não. O Hulk e Everson mais 9. Não. O Atlético não tem mais aquela Hulk dependência. Mas, assim, ele ainda é muito importante. Então, assim, eu vou colocar o Hulk, assim, como por elenco, porque eu quero ver um Galo forte ano que vem, com o elenco, gente. E você ter um Hulk no elenco, mano, é sensacional. Nossa senhora, o Atlético vai ter mais ainda chance de vencer títulos. Então tá falado do Hulk, né? Pra mim continua, pra mim tem potencial sim de ser um grande nome. Hulk pra mim continua. Então vamos lá, tem muito jogador ainda pra se falar, né? E o vídeo já tá longo. Próximo jogador da lista, Igor Gomes. O Igor Gomes, cara, pra mim, antes era aqui, ó. Tchau e benção. Eu não gostava do Igor Gomes. Entregava um jogo mal, um jogo bem, fazia uma grande partida, depois 4 mal. Então um jogador que oscilava demais. Mas ele acabou o ano, gente. Você acredita que eu gostei muito do Igor Gomes? O Igor Lero Gomes, no final da temporada, então vou colocar ele aqui como compor elenco. Eu acho um jogador que pode sim ser bom reserva ano que vem. Titular não, gente, titular não dá. Mas eu acho que é um jogador que ele pode sim ser útil pro Galo ano que vem, né? Pode ser sim um bom reserva, ajudar o Galo no ano que vem. Igor Gomes pra mim compor elenco, acabou bem um ano, não dá pra ser titular num time que vai brigar lá em cima, mas dá sim pra compor esse elenco, pra deixar o elenco do Galo farto, como foi 2021, né? Como era em 2022, apesar de não ter ganhado nada. Então assim, tem que ter o elenco farto, gente. Tem que rodar, se machuca um jogador aí, você precisa colocar outro que tem um nível parecido, que não seja igual ao titular, mas parecido, ali que mantém o nível. Então o Igor Gomes, eu acho que ele consegue sim hoje, se ele manter o nível que ele acabou o ano, pode ser sim importante. Antes era aqui, ó. Entendeu? Depois aqui, moeda de troca. Né? Porque às vezes a gente consegue um bom negócio. Até hoje, se a gente, né, colocar ele, eu tenho certeza que vai ter clubes interessados. Mas pra mim, Igor Gomes fica aqui, compor elenco. Pra mim é importante. Depois do Igor Gomes, cara, a gente vai ter o Matheus Izep, né? Que é o Matheus Izep, não é? Ou não? Ou esse é esse que é o Cadu, né? O Cadu não, o Isaac, gente, perdão. O Izep tá aqui, ó. Quem mais tá menor, né? Mas também são jogadores que, assim, às vezes a gente vê tão pouco, a gente às vezes esquece a fisionomia deles. Mas esse aqui é o Isaac, né? Pra mim, tchau e benção. Ô, gente, o Isaac, ele já foi emprestado. O Isaac, ele ficou nesse elenco aí, eu acho que foi até o Cuca que falou, que eu até não conseguiu arrumar time pra ele nessa outra janela, e continua aí no elenco. Não teve espaço. Ele é a mesma coisa do Cadu. Ele não é jogador pra time grande, que vai disputar lá em cima. Eu não vou ficar... É a mesma coisa do Cadu. Mesma coisa. Pra mim, empresta. Você vai emprestar um cara que o único intuito é acabar o contrato dele, você não renovar e ele sair de graça. Sendo que você não vai arcar com rescisão. É uma boa, porque você economiza. Mas se o Atlético tiver uma oportunidade de ficar barato, pra mim, tchau imenso. Fraco, jogador ruim, jogador de time pequeno, de talvez até Série B de Campeonato Português. Fraco, pra mim fraco, desculpa, mas tem capacidade nenhuma de jogar no Clube Atlético Mineiro, time gigante, né? Então assim, não vingou. Talvez, ele melhora, pode, ele é novo ainda, mas melhorar pra jogar na segunda divisão, tá? Porque é fraco demais. Izep, pra mim emprestar o Matheus Izep. É um jogador que tem problemas com coração, né, esse ano. Teve pouca rodagem, muita gente coloca o Izep como uma grande joia, né? Diminuiu muito depois que veio o Veneno, né? Que veio também o Mosquito. Mas eu coloco aqui o nosso Izep no empréstimo. Porque eu acho que no Galo ano que vem não vai ter muita oportunidade. As oportunidades que ele vai ter vai ser mais no Campeonato Mineiro. Então deixa eu até melhorar isso aqui. O Matheus Izep, pra mim, no Campeonato Mineiro, ele tem talvez até continuar pra vir. Caso o São Paulo analise ele tudo, até na pré-temporada, pode ser como elenco. Pode ser. Mas hoje eu coloquei ele como empréstimo. Eu acho que é melhor emprestar ele, às vezes empresta com o Juventude, que vai disputar a Série B, né? Um time assim desse nível nesse momento,
né? Pra ele ser titular ali, né? Ou até um time menor, pra ver se ele, né, performa bem. Se ele performar, volta o Galo, testa ele. E aí, se der tudo certo, ele continua. Se não der, tchau e benção. Mas eu acho que o Matheus Zezep ainda tem que ser testado. Mas eu acho que não é o momento. Não é o momento. Eu acho que ele não vai ter muitas oportunidades. Então eu vou deixar o Matheus Zezep como empréstimo. Depois a gente tem o Ivan Roman. Pra mim, o Ivan Roman, vocês vão me surpreender, tá? Vocês vão surpreender, porque muita gente coloca ele aqui, ó. Empréstimo. Mas eu quero ver o Ivan Roman que vem no Galo. Eu acho o Ivan Roman muito bom. O que falta no Ivan Roman, ao meu ver? Maldade. Ele é muito bonzinho. Zagueiro bonzinho não dá, né? Mas ele é muito novo, então eu acho que ele pode melhorar isso aí. Mas eu acho ele um bom zagueiro, tá? Eu acho ele um bom zagueiro. Titular, pelo amor de Deus, não dá, né? Pelo amor de Deus, não dá. Mas eu acho sim que o Ivan Roman, ano que vem, ele, pra mim, fica nesse time do Galo. Eu coloquei ele como componente, sim. Coloco. Pra mim é um jogador que pode sim ajudar o Galo no Mineiro, né? Às vezes ali rodar na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, primeira fase, né? Depois, quem sabe, se ele for importante ganhar mais espaço, né? Porque até precisa de elenco. Pra mim, o Ivan Roman, mesma coisa do Júnior Alonso ali, né? Tem que ter o titular, o primeiro reserva e ele o segundo reserva, entendeu? Mas pra mim é um jovem muito bom, eu gosto do Ivan Roman. Pra mim ele jogou muito bem contra o Cruzeiro, aquela partida do Campeonato Brasileiro. Apesar daquela polêmica que tá com o braço, assim, com gesso, né, na mão, se eu não me engano, Caio Jorge muito maldoso com ele, mas eu acho ele um bom zagueiro, né? Mas ele precisa de ganhar mais maldade, né? Por isso eu vou deixar ele aqui, compor elenco. Poderia ser empréstimo, tá? O Ivan Roman poderia ser empréstimo, né? Mas eu quero o Ivan Roman também no elenco do Galo. Até porque o Atlético não vai trazer 5 zagueiros, né, gente? Se a gente mandar todo zagueiro embora, vai ficar difícil. Então, vamos ser realistas. Igual, a gente tem que usar a realidade. Ele não vai ficar, ele não vai ser, o Atlético não vai ao mercado para trazer 5 zagueiros. Tá difícil trazer um, imagina 5. Então o Ivan Roman pra mim fica aí, né? Porque tem outros zagueiros pra mim que tem que ir embora. E vocês vão ver aqui na lista. Depois do Ivan Roman, a gente tem o João Marcelo. Pra mim, o João Marcelo, eu vou colocar aqui, a gente viu muito pouco do João Marcelo, né, gente? É até difícil você falar, não, fraco, jogador, ruim. Mas quando ele teve oportunidades, eu acho que ele errou muitas vezes o gol, sabe? Você vê que ele ficava martelando. Teve um jogo, eu não vou lembrar qual, que o João Marcelo teve umas 3 chances, ele errou, bateu na cabeça e ficou bravo. Aquele lá deixou ele bravo. Você vê que é um jogador que quer, mas não tá preparado pra jogar no Galo, né? Foi bem no Paulista. Eu tô em dúvida se eu coloco ele no empréstimo ou tchau e benção, né? E não vai ficar ano que vem, já tem notícias. É difícil, não vou colocar ele no empréstimo, tá? Coloquei no empréstimo aqui. Vai pro Atlético, empresta ele vai bem num time menor, no Juventude, né? Num time assim, que tá na Série B, né? Assim, né? E aí ele performa bem, depois, quem sabe não volta, né? Esse aí eu acho que é diferente do Cadu e do Isaac, por exemplo. Porque são um jogador que, assim, foi bem no Paulista, profissional, sabe? Tem time grande de olho nele, já foi noticiado até com o Santos, né? Não sei se é o Santos, né? Vindo algumas notícias assim, não sei se é verídicas, mas tem times assim importantes do futebol brasileiro interessados. Então, pra mim, empresta, né? Se também for vendido, beleza, não vai fazer falta. Mas assim, se for empréstimo, tá bom, vê ali se vai performar. Pra mim é melhor emprestar ele pra um time da Série B do que pra um Santos. O Santos vai ser difícil ali, né? Ter mais oportunidades. Às vezes ele vai pra um Santos também, joga ótimo. Ano que vem o Atlético, né? Vê se, ano que vem não, 2027, vê se compensa ficar com o João Marcelo. Depois a gente tem o Júnior Santos. Júnior Santos, pra muita gente,